nome de toda a equipe do Colégio Paraíso, quero agradecer a presença de todos vocês, trazer a família para a escola por meio de experiências e aprendizado, apresentando perspectivas diversas sobre temas que contribuirão para o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens. É uma prática constante do colégio. Educação não se faz de forma distinta. Nossa parceria escola e família é de extrema importância. O Colégio Paraíso, há 32 anos, busca aperfeiçoar sua proposta educacional, aprendendo e reaprendendo a trabalhar com o indivíduo que se transforma em consonância com as mudanças do mundo. É uma busca constante, porém extremamente prazerosa quando os resultados de qualidade aparecem. Sabemos que não há uma fórmula pronta, pois cada criança, cada jovem precisa ser compreendido e atendido em sua singularidade. O nosso papel é contribuir com ações que desenvolvem nesse indivíduo único grandes expectativas, que o encorajem para a curiosidade e a exploração do mundo, que saiba mobilizar as suas habilidades e competências com segurança para a realização de grandes feitos e para a busca de seus sonhos. Para isso, convidamos grandes especialistas na área para contribuir com momentos de reflexão e aprendizagem para essa linda missão de educar. E hoje teremos a honra de receber a doutora Thelma Pantano, com vasto currículo e principalmente experiência para palestrar sobre o tema Como contribuir para a aprendizagem das crianças e jovens, seus filhos. Thelma Pantano é fonoaudióloga e psicopedagoga do Serviço de Psiquiatria Infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora da equipe multidisciplinar do Hospital Infantil do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, professora colaboradora da Faculdade da USP, especialista em linguagem, mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, Master em Neurociências pela Universidade de Barcelona, na Espanha, e pós-doutora em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP. Recebam uma salva de palmas, nossa palestrante. Obrigada, é um prazer enorme estar com vocês numa quarta-feira à noite. Só que eu vou falar andando, como vocês não estão muito, a gente vai falar aqui embaixo, tá bom? A gente fica mais perto, eu acho mais fácil. Eu acho que a gente vai começar a conversar. Deixa eu pegar o controle para passar aqui os slides para vocês. Mas eu queria começar a pensar junto com vocês um pouco do ponto de vista que eu trabalho. Eu trabalho com neurociência, eu trabalho com o funcionamento do cérebro, eu trabalho como o cérebro funciona. E é muito legal quando a gente para pensar como o cérebro funciona, porque a gente para pensar como a gente funciona. E aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho se vocês sabem como vocês funcionam. Essa é uma chave importantíssima para a gente poder falar que a gente sai da posição de filho e entra na posição de pai. Esse é um dos pontos importantes que a neurociência fala, que a maturidade não vem com a finalização ou maturação do cérebro. Mas a maturidade, ela vem principalmente a partir do momento que eu sei como o meu cérebro funciona e eu consigo tirar proveito dele. A gente brinca, né? Eu falo que uma pessoa que sabe trabalhar com o seu cérebro, que sabe colocar o seu cérebro para funcionar, a gente manipula o cérebro. A gente usa o cérebro a nosso favor e não a gente é resultado do nosso cérebro. Essa é uma mudança de paradigma muito importante. Você fala, mas é o cérebro que me faz, não é? Depende. A gente sabe que hoje a gente tem funções cerebrais que permitem a gente saber como a gente está funcionando e como a gente se organiza. Essa é a grande mudança que a neurociência trouxe para a gente. A primeira... Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se está ligado aqui. Não, está desligado, não passa. Agora sim. A primeira coisa que a gente tem que pensar é porque hoje em dia tudo é neuro alguma coisa. Não é verdade? Tem neuropsicopedagogo, neurofonoaudiólogo, neuro. Por que tudo é neuro alguma coisa? Porque as neurociências trouxeram uma modificação muito
que a gente vinha estudando de ciência até então. A gente tinha, e a gente considerava tudo que a gente tinha estudado de ciência, até o advento das neuroimagens funcionais, como estudos comportamentais. O que a gente olhava? A gente olhava o comportamento de uma pessoa, a gente via, por exemplo, que áreas do cérebro estavam lesionadas numa cirurgia, ou depois que a pessoa morria, e falava, olha, ela está se comportando assim porque aquela área está com problema. Mas a gente olhava o comportamento da pessoa. Esses estudos de neuroimagem funcional, a partir da década de 90, eles trouxeram para a gente uma mudança de perspectiva. Foi a primeira vez na história humana em que a gente pôde enxergar o que acontece no cérebro de uma pessoa enquanto ela lê, enquanto ela escreve, enquanto ela fala, enquanto ela pensa, enquanto ela anda. Antes, a gente olhava ela andando e falava, está mexendo com aquela parte do cérebro. Como eu fazia isso? Eu pegava pessoas que tinham lesões no cérebro, numa determinada área, e pararam de andar. Então, ela anda porque ela está mexendo com aquela área que aquele cara que teve a lesão por causa da lesão, parou de andar. A neurociência trouxe uma inversão de perspectiva importante, que fez a gente repensar a forma como a gente se coloca na sociedade, a forma como a gente se encontra. Vou dar um exemplo para vocês. Se o filho de vocês hoje chutar o pé da cadeira, o que vocês vão falar para ele? Oi? Presta atenção. O que mais? Cuidado. O que mais? Machucou? Vai quebrar a cadeira. Né? Todas essas falas de vocês é o que a gente aprendeu há gerações e gerações e gerações. A gente veio funcionando desse jeito. A nossa sociedade se construiu controlando o comportamento. A gente fala o que pode, o que não pode, o que está certo e o que está errado. Mas a neurociência trouxe uma mudança de perspectiva. Por quê? Porque o comportamento, para a gente que estuda cérebro, ele é resultado. Ele não é ação. A ação é sempre resultado de um processo cerebral. Ou seja, não adianta eu falar para a pessoa como ela tem que regular o comportamento dela. O cérebro dela tem que produzir um comportamento que se regule. Vou dar um exemplo para vocês. A gente pode xingar pai e mãe? Ó, já fala não. A gente essa resposta foi muito mais rápida que a outra. Não. Por que não pode xingar pai e mãe? Pode bater em pai e mãe? Falta de respeito. O que é falta de respeito do cérebro? Olha o silêncio. E por que não pode bater em pai e mãe? Por que não pode xingar pai e mãe? Porque existe um limite e porque é errado. Isso tudo são questões que a sociedade colocou, que é certo e que é errado. Certo? Se você vai para culturas, é que pai e mãe sempre, essa hierarquia sempre existiu, mas assim, você vai para culturas em que aqui é certo e lá é errado. Não é uma questão de bater em pai e mãe, mas outras questões em que a perspectiva é cultural. E a gente ensina para o filho essas questões culturais como uma questão de comportamento. A Thelma, lá no Instituto de Psiquiatria, ao contrário do que as pessoas pensam, eu não trabalho com deficiente intelectual. Na centro de internação que eu coordeno, 80% dos meus pacientes têm QI médio ou médio superior, ou seja, são crianças muito inteligentes. Grande parte deles batem, e batem muito em pai e mãe, a ponto do juiz mandar vir se tratar com a gente. E aí? Vocês acham que eles nunca ouviram falar que não podia? Que é falta de respeito? O que a gente faz com uma criança dessas? Na nossa sociedade, como a gente se construiu até hoje, essa criança, ela não absorveu algumas regras que a sociedade colocou para ela. Então, ela provavelmente não vai ter condição de viver em sociedade. Normalmente essa é a visão que a gente tem. Então, a gente vai mudando de escola, para uma escola expulsa. Eu estou com um menino hoje de 7 anos que já foi expulso de 11 escolas. Eu falo que é futurão da vida. Né? Você tem um menino de 7 anos que já foi expulso de 11, né? O que é normal para ele? Não criar vínculos. A questão principal é o que a gente faz quando alguém tem um comportamento que vai além do que não pode.
O pai falou que não pode. Quando a gente pensa na neurociência, poder ou não poder é uma questão social e cultural. Ter respeito ou não ter respeito é uma construção pessoal. Você pode ter respeito, mas eu não construí esse respeito. E tudo isso tem a ver porque bater ou não bater, xingar ou não xingar, é o resultado do meu processo cerebral. O que me importa é o que está se passando no cérebro, que achou que aquele comportamento resolvia o problema dele. Meu cérebro, de tudo que ele pode pensar, de tudo que ele pode elaborar, de tudo que ele pode construir, ele só pode dar um tipo de resposta para o ambiente. Que resposta é essa? Qual a única resposta que meu cérebro pode dar para o ambiente? Uma resposta motora. A gente tem vias sensoriais que sobem, vias motoras que descem. Eu posso falar é motor. Eu posso desenhar, é motor. Eu posso dançar, é motor. Lembra que Stephen Hawking, um gênio fantástico, que a gente teve uma sorte gigantesca dele ter nascido num período em que a gente pôde construir um equipamento em que, com o movimento do olho dele, ele controlava o teclado de computador. Mas não é para piscar uma vez para sim, duas para não? Não, porque ele não piscava. A única parte do corpo dele que conseguia se mover era o nervo oculomotor, que ele já tem uma inserção alta, ele não tinha por que descer para a área lesionada para depois subir. A esclerose que ele tinha era uma esclerose degenerativa muito de base. Então, todo o resto do corpo dele não se mexia, nem piscar ele piscava. Vocês têm ideia de quantas centenas, milhares de pessoas antes dele tiveram essa doença? A gente achava que estava vegetando. Ali pôde controlar o teclado de computador porque ele ainda tinha um movimento. O movimento da gente, ele é resultado dos nossos processos cerebrais. E esse é o ponto mais importante para a gente entender. Comportamento é resultado. Quando a gente vê uma pessoa se comportando de um jeito, achar que aquilo é certo ou errado é o seu julgamento de valor pelas suas memórias. Mas você pode olhar para aquela pessoa entendendo que aquele comportamento é resultado do processo cerebral dele. E aí você consegue entender como ele está se constituindo, como ele está se construindo. E esse é o ponto mais importante. Quando eu quero falar para uma criança que não pode chutar o pé da cadeira, não pode xingar o pai e a mãe, a questão não é que não pode. Pode, tanto que ele chutou e tanto que ele bateu. A questão é que você tem que criar memórias que te impeçam de fazer isso. Que memórias são? Pensem em vocês, por que vocês não batem o pai e a mãe de vocês? Pensa na adolescência, naquele dia que você queria muito para uma festa e eles falaram não. Lembra? Você estava louca, preparada, sei lá, tô louca lá com os amigos, todo mundo combinando, eles falaram não. Deu vontade de bater. Deu vontade de sair de casa, deu vontade de bater, deu vontade de xingar. Por que vocês podem ter xingado, podem ter batido porta, podem ter falado que você é o pior pai do mundo, pode ter feito um monte de coisa, bater, provavelmente vocês vão bater. O que fez com que vocês tivessem esse limite do comportamento? As memórias de vocês. Uma construção de vínculo e de memórias em conjunto. Que quando a gente tem crianças que não adquirem essa construção, elas batem. O não serve para bater. E aí que a gente vai ter que começar a pensar comportamento por comportamento como resultado de processos cerebrais. Em que se eu quiser que essa criança regule, eu tenho que pensar em que faixa etária ela está e quais as condições que eu, como pai, como professor, como autoridade, tenho para ser o adulto e observar aquela criança. Eu sempre, quando vejo duas pessoas brigando, eu paro e eu penso, quem é o adulto ali? Podem ser dois adultos, mas você pode perceber que tem sempre um adulto e uma criança. Tem um que está direcionando a briga. Tem um que está controlando a equação. E tem outro que está baixando a cabeça. A gente sempre tem esse movimento. E aí a gente tem que ver que isso é construído a partir de memórias. Que memórias que a gente está construindo nos nossos filhos para que eles aprendam a ter um comportamento. Nessa visão, nisso que eu estou passando para vocês, eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho qual o papel da escola.
paz numa escola para as crianças de 2 anos que estavam entrando na escola. E a gente fez, na entrada, a gente colocou os bilhetinhos lá. Os pais tinham que responder o que eles esperavam na escola. 100% deles responderam que esperavam que os filhos aprendessem a ler e escrever. Eu comecei a palestra falando assim para os pais: olha, a gente já conversou com a secretaria, conversou com a coordenação. Todos os filhos de vocês, a partir do 4º ou no máximo do 5º ano, não tem mais uma matrícula garantida nessa escola. As pessoas pensam, por quê? Porque se o objetivo é que seu filho leia e escreva, e está em uma boa escola, no 4º, 5º ano, tenha preenchido esses requisitos de vocês. O que a escola vai fazer depois disso? Aí o pai lá no fundo levantou uma mão e falou: não, mas aí tem o vestibular. Então, qual é o papel de uma escola que, a partir do momento que a criança aprendeu a ler e escrever, você vai falar para ela o seguinte: a partir de agora, tudo que você vai aprender vai ser para um dia, quando você fizer 17 anos. Manter essa criança motivada, interessada, querendo aprender, querendo estabelecer relação, é uma função praticamente impossível. Por isso que eu estou perguntando para vocês: qual é o papel da escola? Porque para as neurociências, o papel da escola, ele se confunde se não for o mesmo do que o papel dos pais, que é estabelecer memórias e funcionalidade para essas memórias. Mas é um papel que tanto a escola tem, quanto os pais têm. Porque é isso que constitui o ser humano, que constitui os meus comportamentos e que constitui as minhas ações. Como que a gente vai organizar isso em conjunto, pais e escola? São pessoas diferentes, que estão como referência em cada um desses ambientes. E a gente vai ter que colocar isso numa sintonia, porque a gente está falando de alguém que está se constituindo, que é a criança. Quem é o adulto, quem é a criança? Seu filho vai se deparar muitas vezes com isso. Quem é o adulto, quem é a criança? Tanto na relação com os pais, como com relação à escola. O que eu espero de um cérebro adulto, de um comportamento adulto? Eu espero que ele seja correto sempre, errado. Uma das piores coisas que você pode mostrar para o seu filho é que você acerta sempre. Você vai criar uma criança super ansiosa, com dificuldade para lidar com os erros, com as falhas, e que não sabe corrigir o próprio comportamento. Uma das coisas mais importantes que você pode mostrar para o seu filho é o mecanismo que você usa para corrigir as suas falhas. Você está criando memória, você está criando recurso. E isso deve acontecer não só em casa, mas deve acontecer na escola também. Eu quero que a gente pense nesse contexto como uma coisa diária. O mundo hoje entende que o papel da escola não é português, matemática, história, geografia e ciências. Não é. Porque a qualquer momento da sua vida, você tem capacidade de memória para registrar essas informações. Inclusive, muitas delas, vocês adultos já pagaram. Vocês querem rever? Eu quero fazer uma viagem para a Argentina. Você vai comprar uma revista, um manual, um guia, e vai ler. Você fala: nossa, eu já li isso uma vez, eu já tinha estudado sobre isso alguma vez. Por que você não lembra? Porque você não utilizou com frequência, porque foi sendo apagado. Mas o que você precisa colocar como conteúdo? O que você precisa colocar para formar o teu filho uma pessoa que se comporte de uma forma adequada para a aprendizagem, para a escola, para a vida e para os colegas? Esse papel cabe às duas áreas, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar que se as duas áreas estiverem em sintonia, a gente vai ter uma conclusão muito importante de parâmetros aí. Quando a gente pensa que aprender é capacitar o cérebro para formar redes neuronais, quando eu quero deixar um cérebro pronto para aprender, eu tenho que deixar esse cérebro pronto para conectar memórias, para estabelecer relações entre memórias. Para isso eu tenho que ter memórias.
Vou dar um exemplo de vida prática para vocês. Eu lembro da minha filha, ela devia ter uns 3 anos e meio, quase 4 anos. Ela um dia olhou para mim e falou assim: mãe, por que menino é diferente de menina? Eu falei: filha, você sabe que tem gente que acha que não tem diferença? Ela regalou o olho e falou: não, eles são diferentes. Eu falei: por que eles são diferentes para você? Onde está a diferença de menino e menina? Aí meu marido já sentou do meu lado. Para com a sua coisa de si. Você sabe qual é a diferença? Eu falei: mas ela, eu não sei o que ela quer saber. Eu não vou responder aquilo que eu acho que é o certo se eu não sei o que ela quer saber. Não, eu vou responder se você abrir a boca. Aí ela olhou para mim e falou assim: ah, mãe, menina usa rosa e menino usa azul, não é? Falei: olha a tua mãe. Tua mãe usa rosa? Não. Abre lá o guarda-roupa da mamãe. Quantas coisas azuis você vê? Nossa, tem um monte. Abre lá o guarda-roupa do papai. Tem primeiro, tem salmão. E aí? O que a gente faz? Ah, então não é isso que diferencia, né? Eu falei: não, por isso que eu estou te falando. Tem gente que acha que tem mais semelhanças do que diferenças. E eu não respondi para ela. Fiquei ouvindo meu marido na minha orelha, falando: você deixou ela sem resposta? Eu falei: deixei ela sem resposta para que ela vá em busca da pergunta. Eu vou responder a pergunta dela. Passaram uns dias e ela olhou para mim e falou assim: mamãe, menina faz balé, menino faz judô, né? Doutor Google, venham cá. Meninos no balé, meninas no judô. Mas mãe, menina usa cabelo comprido, menino usa cabelo curto, certo? Meninos, cabelo comprido, meninas, cabelo curto. Mostrei. A vovó Bela usa cabelo curto. É uma questão de escolha o tamanho do cabelo que você usa. É, né, mamãe? É. Então, eu também estou achando que não tem diferença. Eu falei: então, muita gente acha que não tem. Gente, foi a coisa mais engraçada dessa vida. Passou uns dias. Eu estava lavando louça, eu ouvi o barulho do aquecedor ligando. Sabia que meu marido tinha entrado no banheiro. Passou uns 2 minutinhos, ela veio correndo, ela segurou na minha perna e falou: mamãe, o quê? Papai tem rabo. Eu olhei para ela e falei assim: mas como assim um rabo? Papai tem um rabo. Eu falei: é igual a Tiquinha da nossa cachorrinha que sai aqui atrás? Aí ela parou: não, o rabo dele sai da frente. Então, filha, e como é que é o seu? Aqui na frente? Ah, o meu não tem aquele rabo, ele é pequenininho. É parecido com o da mamãe? Menina tem um menorzinho, o menino tem um rabão. É, menino tem um rabão, menina tem um menorzinho. Por que isso é assim? Então, para usar de forma diferente. Não ia falar qual uso. Passou uns dias, ela veio para mim de novo. Você tem ideia de como a criança vai conectando aos poucos. Uma resposta nunca pode ser dada de forma pronta. Ela virou para mim e falou assim: mamãe, menino faz xixi de pé. Falei: é? E a gente, menina? Aí já tentei, não dá certo não. Então a gente vai sentado. É, sentado. Ah, para isso que serve o pipi de mangueira. Para fazer. Mas é muito legal fazer xixi em pé. E como você sabe que é legal se você não faz? É, não sei. É que é legal olhar. Eu falei: então, não sabe se é legal ou não. É. E a gente foi conversando sobre isso, até que ela foi estabelecendo as diferenças. Mas é muito interessante que ela foi para o físico. As diferenças físicas. Por quê? Porque ela está numa etapa de compreensão sensorial do ambiente e de significar o ambiente de forma física. Eu, como adulto, eu estou numa forma, o meu pensamento é completamente abstrato. Se eu fosse responder pelo meu pensamento, eu daria uma outra construção, uma outra significação para ela, que eu não sei nem se ela está pronta e nem se ela consegue ouvir. Isso é o que a gente capacitar as pessoas para desenvolver o próprio potencial. A grande capacitação que a gente pode oferecer para uma criança hoje em dia é ela aprender a estabelecer conexões neuronais a partir dos conceitos dela. Nesse ponto, pai e professor são mediadores.
de memórias, não de aprendizagem. Quem estabelece as conexões entre as memórias tem que ser a própria criança. A gente não pode ficar atrás dela falando isso é aquilo, que aquilo, ela precisa despertar curiosidade para que ela possa estabelecer essas conexões, porque é isso que ela vai levar para a vida toda dela. Dessa forma, eu consigo que essa criança comece a olhar como ela funciona, o porquê que ela tem curiosidade, o porquê que ela quer saber, que emoções e que pensamentos estão dando origem a determinados comportamentos. E com isso eu começo a criar pessoas que estão controlando o próprio cérebro. Eu sei porque eu estou com uma curiosidade específica. Eu sei o que eu quero saber. Eu sei o que eu estou sentindo. Eu sei o que eu estou pensando. E eu vou em busca daquilo que eu sei. Esse é o grande ponto que a gente trouxe e está deixando o mundo inteiro muito preocupado com essa situação pós-pandemia. Para a gente criar crianças que têm um bom funcionamento cerebral, que têm um funcionamento cerebral de acordo com esse funcionamento das neurociências, envolve a gente desenvolver pessoas que, quando vem uma pergunta, elas possam saber e querer saber o que, para quem, como, onde. É muito fácil perguntar. Preocupem com seus filhos quando você fala assim, ele fala assim, eu não sei. O que você não sabe? Eu não sei nada. Quando ele te fala que ele não sabe nada, significa que ele teve um bloqueio de pensamento. Eu não sei nada de física. Você está tendo um bloqueio de pensamento. Ah, porque está estudando aquele negócio dos carrinhos que fazem a curva e eu não entendo nada disso. Você está com bloqueio de pensamento. Porque você sabe o que é carro, não sabe? Você sabe o que é curva? E se você sabe o que é carro, que é curva, você pode não estar sabendo estabelecer a relação entre o carro e a curva. Mas você sabe de alguns elementos dessa equação. E é isso que a gente precisa ensinar os nossos filhos a se monitorar. Bom, situação pós-pandemia, o mundo inteiro não está preocupado com português, matemática, história, geografia e ciências. Nós estamos preocupados com o funcionamento cerebral como um todo. Por quê? Porque existe um fenômeno muito interessante do cérebro que se chama plasticidade neuronal. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? E a gente acha o máximo o cérebro plástico. Por quê? Porque no caso de uma lesão ele pode se reorganizar, certo? A plasticidade não é só no caso de lesão. A plasticidade acontece todos os dias na nossa vida. Fica uns dias sem fazer atividade física e vê se não é difícil voltar. Certo? Fala que você vai parar de comer doce na segunda-feira para regime. Vê se você consegue. Mas depois que você passou um mês sem comer doce, é muito mais fácil falar não. Passa muito tempo sem ler antes de dormir. E tenta voltar. Por que quando a gente adquire determinados hábitos, é difícil a gente retornar e a gente modificar por causa da plasticidade cerebral? O nosso cérebro tem o princípio de se adaptar ao ambiente. Eu gosto de contar essa história. Quando eu era aluna da faculdade, eu estava numa aula de neuroanatomia e neurofisiologia, e eu lembro de um professor que falou que o nosso cérebro era louco para aprender. Eu devo ter feito uma cara muito estranha, porque ele falou assim, tem uma fala que está se passando na sua cabeça. Eu falei, professor, meu cérebro tem problema? Ele falou, por quê? Eu falei, olha, não é sua aula, mas se você perguntar para o meu cérebro se ele quer estar aqui, aprendendo, ou se ele quer estar na beira da piscina, com suco, com gente, conversando, batendo papo, ele não tem a menor dúvida de onde ele quer estar. Aí eu lembro que o professor olhou para mim e falou assim, você já não tem jeito mais mesmo, mas aí eu falei, que é isso? Hoje nós somos colegas, a gente trabalha junto, e hoje eu falo para vocês com muita clareza. O cérebro não é louco para aprender. O cérebro é louco para ficar no automático. E o princípio da automaticidade é a plasticidade. Quanto menos, assim como qualquer outro órgão do seu corpo, quanto menos energia eu gastar para fazer uma função, melhor. E é aí que a gente tem que pensar e que o mundo inteiro está se voltando para o Brasil, para a gente poder olhar os nossos filhos, poder olhar essas crianças nesse pós-pandemia. Quanto tempo eles passaram fazendo
falavam. Criança adora tecnologia, não adora? Se isso fosse verdade, se essa frase fosse uma realidade, a gente deu para eles um ano e meio, em algumas crianças até 2 anos, de ensino online. Não era para eles terem achado muito legal? Aula no computador, na tecnologia, eles deviam ter falado, uau, legal, muito gostoso. Por que eles não gostaram? Porque existe uma questão do recurso que eu uso. O problema não é a tecnologia. A questão é o que a tecnologia provoca no meu cérebro. Eu tenho 2 tipos de utilização muito diferentes da tecnologia. Algum de vocês tem algum filho que virou para vocês e falou assim, pai, compra para mim um joguinho educativo no computador. Vocês já ouviram essa frase? Eu acho que a proporção deve ficar a mesma do que aquele que fala, pai, quero comer giló. Essa é a realidade. Por que o filho de vocês não pede um joguinho educativo, mas pede aquele joguinho que você atropela a galinha, aquele outro que você atira no povo que aparece? Por que eles querem atirar, querem matar, Porque isso é um processamento automático do cérebro. Meu cérebro automatizou tudo que tem movimento, tudo que tem cor, tudo que tem som. Eu não gasto energia para deslocar a atenção. O próprio estímulo desloca a minha atenção. Se ele for alto, se ele for colorido, se ele for intenso, se ele estiver em movimento, meu cérebro não desloca a atenção para ele. É o estímulo que desloca a atenção do meu cérebro. Isso é muito fácil. Por isso que não é o seu filho, são vocês que são capazes de passar horas em redes sociais, em estar mudando o estímulo, com resposta, com vídeo, com imagem, e em joguinho. Vocês são capazes de passar horas em joguinho, é super legal. Por quê? Porque vocês estão no automático. Ação e reação. Mas quando eu ponho uma criança na frente de uma aula online, nenhum estímulo daquela tela está me atraindo. Eu tenho que me programar para prestar atenção no professor. Eu tenho que me programar para fazer conexão. Eu tenho que desenvolver uma autonomia de controle cerebral suficiente para responder aos estímulos que estão na tela e que não tenho a menor ideia do que está se passando ao meu redor. Então, eu tenho que ter autocontrole suficiente para eliminar os estímulos ao meu redor. Quem aqui de vocês já fez algum curso online sabe o quanto que a gente, como adulto, sofre para regular isso? E eles também não conseguem. Porque isso exige um autocontrole do funcionamento cerebral muito intenso. Uma autorregulação muito intensa. Aí a gente começou a ver que os filhos não estavam respondendo na aula online. E aí veio o fenômeno brasileiro. Sabe quem começou a assistir a aula? Vocês. Presta atenção. Olha o que você respondeu. Não é assim. Refaz. Não está certo. Isso não aconteceu desse jeito. O professor está falando. Larga isso da tua mão. Presta atenção no professor. Senta na cadeira. Não foi assim? E aí, a gente tem crianças que passaram 1 ano, 1 ano e meio, ou 2 anos, sem desenvolver habilidades de automonitoramento, porque tinham pessoas externas que estavam direcionando a atenção, controlando a memória, direcionando o funcionamento corporal, regulando o automonitoramento deles. Vocês foram o que a gente chama de função executiva dessas crianças durante 1 ano e meio deles. Mais do que isso, para quem não teve o pai e a mãe sentados do lado para fazer, por exemplo, eu trabalho no hospital, pela manhã e consultório à tarde. No hospital, meus filhos ficaram sozinhos, não tinha mãe do lado, né? Vocês acham que eles não pegavam celular para olhar a resposta, o livro didático no colo? Gente, é óbvio que em vez de usar o raciocínio, em vez de usar a resolução de problemas, em vez de usar a organização, eles tiveram recursos ambientais para resgatar essa informação. E aí que vem o fenômeno que eu brinco com vocês, que é o único país que durante o ensino online as crianças tiravam 10, se não tiravam 10, tiravam 9. Voltaram para a sala de aula, está o maior perrengue.
habilidades diferentes estão sendo exigidas e eles passaram 1 ano e meio, 2, sem conseguir desenvolver essas habilidades. Passou estagnado. Em qualquer outro país, minha irmã mora na França, tenho contato com o pessoal da Espanha, Estados Unidos, o perfil foi o oposto. Durante o ensino de aula, caíram as notas dos alunos. Primeiro que eles não ficaram tanto tempo em ensino online. Eles ficaram, quando a curva estava de moda, estava muito alta, eles dividiam a sala, uma parte online, uma parte presencial, fechava a escola, mas a escola reabria logo depois, então eles tiveram uma questão intermitente. Quando eles perceberam que crianças no ensino online, elas tinham uma queda de rendimento. O Brasil foi o único país em que isso não apareceu, mesmo se assistir aula, eles tinham nota alta. Mesmo se assistir nada. Sem nem saber qual era o livro. A mãe lembrava que ela leu o livro e ela ficava do lado, não é isso? Olha lá. Ou o Google ali estava respondendo. Mais do que isso, a gente teve um distanciamento social. A gente teve 2 anos sem treinar habilidades sociais. E aí que é importante a gente começar a pensar em que etapa de desenvolvimento os filhos de vocês estão. Os primeiros anos a gente desenvolve muito questões sensoriais. Aí a partir dos 2 anos a gente começa a desenvolver a linguagem. A partir dos 5, 6 anos eu começo a desenvolver isso que eu chamo de função executiva, que é a habilidade de controlar impulso, resolver problemas, organização, planejamento. Eu falo que é uma sacanagem tremenda da natureza, né? Por que só aos 5, 6 anos começo a ter um filho com capacidade de planejar, organizar, controlar impulso? No máximo, a gente já não tem uma criança que nasce com isso, né? Por que só aos 5, 6 anos? Imagina você ter uma criança que nasce já controlando o impulso, filho, aguenta. Mamãe está cansada, não dá para dar mamar agora, aguenta. E o bebezinho lá no berço aguenta. Isso é o máximo. Você vira para ele e fala assim, olha, se organiza, a gente vai sair de casa agora, a fralda limpa, ok? Ok, mãe? Por que a natureza fez isso com a gente? Essas funções que a gente considera tão importantes para a vida social, se organizar, controlar impulso, flexibilidade mental como jogo de cintura. Você virar para o seu filho e falar, agora não dá, calma, espera. Ele fala, claro, mãe. Nós somos consumo, gente. Por que isso começa aos 5, 6 anos e a maturação termina aos 24? Por que vocês acham que tem alguém aqui em cima rindo da gente? Vocês têm ideia de por que isso acontece? Vocês também acham que é uma sacanagem gigante, né? Essa área, gente, para planejar, para organizar, para ter flexibilidade mental, para controlar impulso, tudo aquilo que a gente sonha que o nosso filho seja, né? Uma pessoa que saiba ter tudo isso, é a única área do nosso cérebro que, mesmo completamente maturado, mesmo completamente organizado, aos 24 anos, pode estar funcionando muito mal, pode não funcionar adequadamente. A maturação dessas áreas não é sinônimo de um bom funcionamento. Não é porque tem uma pessoa de 24 anos na minha frente que eu garanto que ela controla o impulso. Não é porque eu tenho uma pessoa de 24 anos na minha frente que eu garanto que ele sabe resolver problemas, que ele sabe se organizar, que ele sabe se planejar. Por quê? O que eu preciso para desenvolver essas habilidades? Memórias. Quando você fala em ambiente favorável, experiências são as memórias. Por isso que ele começa uma maturação mais tardia. Eu preciso ter em cima do que eu vou agir. Vocês nunca vão ver a Thelma inteligente, tão inteligente, mas vocês nunca vão ver a Thelma resolvendo problemas ou sendo criativa com relação ao mecânico de carro. Por quê? Porque a Thelma não tem memória sobre mecânico de carro. Esquece a história do cara embaixo da maçã, que caiu a maçã e falou, que verdade. Não. O cara já tinha estudado pra caramba, tinha muitas memórias a respeito. Já tinha observado muitas maçãs caindo para chegar àquele ponto. E esse é o traço mais importante dessas funções que tem feito a gente revirar as neurociências de uma forma muito intensa. É que a gente descobriu que a gente
desenvolve pelo seguinte: a gente ou deixa a criança se virar sozinha, ou na sociedade paternalista que a gente vive, a gente não permite a ela ter experiências. E aí a gente não permite que ela tenha memórias de como realizar esse procedimento, como realizar e resolver esses problemas com relação a essas questões. Cansei de ver em festa infantil dos meus filhos aqueles homens alto pra caramba, pegando aquelas criancinhas de 3, 4 anos e falando: larga meu filho, deixa o meu filho, eu não estou gostando do que você está fazendo com ele, vai brincar com ele. Quem está resolvendo o problema? Qual é o modelo de resolução de problema que essa criança vai ter? Quem resolve os meus problemas? Minha irmã mora na França já há 26 anos, ela já tem mais tempo lá do que aqui, e ela uma vez foi dar um banho na filha dela, a filha dela deve estar com uns 3 anos e a filha dela estava com uma mordida. Aí a brasileira foi para a porta da escola no dia seguinte. Chegou lá, o professor olhou: que prazer, você aqui nós marcamos uma reunião? Ou não, mas eu preciso muito falar com você, aconteceu alguma coisa? Minha filha foi mordida. O professor olhou e falou: nessa faixa etária, o que você está ensinando? Ela falou: não, quero saber quem foi. O professor arregalou um olho. Esses problemas da escola são resolvidos dentro da escola. O que você tem que saber da sua filha é que ela sabe se defender. Fique tranquila, você não precisa buscar ajuda para ela. A questão é básica. Se eu contar para uma mãe quem mordeu, eu vou ter que dizer como a outra reeducou. E aí a briga está instalada. Porque as crianças já estão brincando no dia seguinte. Mas você é a mãe da menina que mordeu meu filho. Você não sabe da educação da tua filha. Ah, tá vendo aquela lá? Ela é a mãe da menina que bateu no meu filho porque ele me mordeu, mas não é normal. Como que a menina bate? Bater não é normal. Ah, a mãe mal educada. A mãe não sabe educar o filho. E a gente está falando de comportamentos que são normais para quem entende de desenvolvimento e que o principal é a gente ter a consciência de que o problema não é a ação, é o seu filho não pedir ajuda e não reagir. O problema é aquele que está sendo mordido e o professor nem percebe. Esse precisa de ajuda. Dá para entender? O problema é aquela criança que não para de morder. Essa precisa de ajuda também. Mas aquela que morde e sabe se defender, que aliás levou uma mordida e sabe se defender, está ok no desenvolvimento. E é isso que a gente precisa começar a olhar. Que oportunidades que a gente está dando para os filhos da gente para desenvolver essas habilidades. Tem alguns estudos muito legais que mostram a progressão do controle de impulso, por exemplo. A gente sempre fala para o adolescente: diga não às drogas, né? Eu sempre falo que um dia que algum médico falar para mim que eu tenho 20 dias de vida, me amar, eu vou usar todas. Todas. Deve ser pouco. Pra caramba, eu trabalho com essa população. Se fosse ruim, eles usavam 2 vezes. O problema é que eu sempre frita o cérebro e eu não quero isso para mim enquanto eu estiver saudável. Certo? Quando eu for para desligar do mundo, a gente pega. Mas quando a gente conversa com o adolescente, ele faz uso para desligar do mundo. Por que o mundo está ruim? Por que ele precisa ser desligado? A questão anterior ao comportamento não é usa ou não usa. Por que o seu cérebro foi buscar um auxílio externo? Porque ele não estava bem. Dá para entender? Esse controle de impulso de falar não para as drogas, ele começa lá pequenininho, quando eu falo para o meu filho: espera a sua vez. Não suba no escorregador. Tem uma fila. Espera a sua vez na fila. Ah, vem me falar que vem isso? Vem. Nenhuma alegria, nenhum momento de felicidade, de tranquilidade pode ser imediato. Pode ser rápido. Porque a vida não é assim que se constitui. Toda vez que eu encontro com os pais lá no hospital, toda vez que eu encontro com os pais no consultório, gente, a frase é sempre a mesma: eu só quero que meu filho seja feliz. Se mata. Primeiro,
que eu não posso garantir a felicidade de uma outra pessoa que não a minha. E segundo, que cérebro nenhum aguenta ser feliz por muito tempo. O sistema límbico não sustenta uma emoção por muito tempo. Quantas vezes no dia de hoje vocês foram felizes? Tiveram alguns momentos, ou não. Mas se tiveram alguns momentos ou não, vocês não foram felizes o tempo todo. Esse é o ponto principal. É a gente saber que a gente pode ter momentos de felicidade, mas eu não sou feliz o tempo todo. Isso é um aprendizado importante para o meu cérebro, para eu me conhecer, para eu saber como eu funciono. Eu não sou capaz, meu cérebro não sustenta a tristeza por muito tempo, assim como ele não sustenta a alegria por muito tempo. E eu não fico o tempo todo sentindo alegria, tristeza, raiva, medo, nojo. Não. Eu tenho nuances disso. Muitas vezes o que me sustenta é meu objetivo, não aquilo que eu estou fazendo nesse momento. O que vai me deixar feliz é aquilo que vai acontecer depois do que eu estou fazendo. O que vai deixar feliz não é vocês acordarem para sair do trabalho. O que vai deixar vocês felizes é vocês receberem o salário. É no final do mês. Por que você vai todos os dias para o trabalho? Porque essa é a condição. Isso te deixa feliz quando está nesse friozinho, você embaixo do edredom, toca o despertador? Não, não te deixa feliz. E teu filho também não vai ser feliz. Mas como que ele vai lidar com os momentos de felicidade? Como que ele vai lidar com os momentos de infelicidade? É isso a função executiva que vai ensinar a gente. Primeira coisa, quantos de vocês aprenderam a nomear as emoções de vocês? Quantos de vocês os pais ensinaram quando vocês estavam alegres, tristes, com raiva, com medo, com nojo, com susto? E tem um monte de gente também assim, porque essa é a realidade. A nossa sociedade não se construiu para provocar esse automonitoramento. A gente só se construiu para castigar quando o comportamento vem ruim. Eu outro dia estava conversando com um menino que veio da Fundação Casa. Ele nunca teve uma infração grave, mas ele tinha um comportamento muito subtil de quebrar coisas e não sabia o que fazer com ele, mandaram ele para a Fundação Casa. E eu conversando com ele, eu falei assim: o que você espera da gente aqui? Ele falou: eu quero controlar eu quero parar de ter raiva. Eu falei: isso eu não posso te ajudar. Por quê? Porque raiva é um processo cerebral. Todos nós temos raiva, mas raiva é feio. Não, a raiva não é feia. Se você souber se o que você está com raiva, você já sabe que situação que você vai evitar e como você pode pensar em como mudar aquela situação. Você pode criar estratégia. A raiva te faz mudar, te faz provocar mudança. A raiva pode ser legal, o problema não é a raiva, o problema é o que você faz com ela. Vamos pensar no momento que você teve raiva? Ele foi me contando. Como é que você resolveu? Eu bati, eu gritei. Isso você resolveu os seus problemas? Não. Ou seja, o problema não é a raiva, é o que você fez com ela. Eu não consigo fazer você parar de ter raiva, mas eu consigo fazer com que você pense e organize o seu comportamento quando você tem momentos de raiva. Isso é feio. Não é feio, ele está sentindo, ele está pensando. Não é feio, o processo cerebral dele. Vocês controlam a emoção? Muitas vezes vocês não sabem nem o que vocês estão sentindo. Vocês vão lá, batem a porta, xingam, saem, e você fala: você estava nervoso. No momento que você nem se deu conta. Vocês controlam o pensamento? Não pensem no elefante cor-de-rosa. Tudo bem? Vocês não controlam o pensamento, mas vocês controlam o comportamento. Eu brinco como funcionário que todo ano a gente tem que dar um antecedente um certificado de antecedente criminal. Eu dou tranquilamente, porque meu comportamento, enquanto o certificado de antecedente criminal não envolver pensamento, eu posso entregar tranquilamente. Meus comportamentos são lidos, em pensamento não. O que eu faço em pensamento não interessa para ninguém, mas eu posso dizer que eu estaria presa há muito tempo. É o meu pensamento. A questão não é o que eu penso, a questão não é o que eu sinto, a questão é o que eu faço com o que eu penso e eu sinto. A questão é a gente ter clareza e ensinar para os filhos da gente essa clareza de reconhecer o que sabem e o que eles pensam, o que eles sentem e o que eles pensam.
E isso que está faltando. Isso que eles passaram 1 ano e meio, 2 anos sem treinar. Porque muitas vezes a gente nunca teve um pai ou uma mãe que falava, mas eu tenho certeza que vocês lembram de uma menina que falava: você está nervosa, você está com raiva, você está feliz. Vocês não lembram de amigo falando isso para vocês? Isso pode acontecer muito mais na relação horizontal do que na vertical. E esses momentos eles perderam. Por isso que a gente está vivendo um caos, uma situação muito complicada em termos educacionais agora. Primeiro, porque as nossas crianças estão sendo colocadas em um ambiente educacional que eles falaram: que legal, as aulas vão voltar a ser presenciais. Mas eles estão sentindo um esforço mental, cognitivo, gigantesco, que eles não estão prontos para responder. O tempo de atenção, o tempo de memória, a capacidade de organizar, de resolver problemas, de se organizar, de estabelecer metas, que é o princípio da escola, eles estão há muito tempo sem treinar. Na tua casa, quem estabelece as metas são vocês. Esperamos, porque se vocês deixam livre, não tem metas. A capacidade de se auto-monitorar, eles perderam, justamente por essa relação horizontal que eles deixaram de conviver. E aí, eu volto para as aulas presenciais num contexto muito complicado. Porque eu estou louca para me encontrar com o meu colega, eu estou louca para me relacionar com o meu colega, mas o meu colega é diferente do que aquele que eu deixei. Ele vem com uma demanda diferente. Ele vem me trazendo coisas que muitas vezes eu não sei lidar. Não aprendi a nomear a emoção, não aprendi a falar os meus pensamentos, não consigo reconhecer isso em mim e no outro. Estou numa situação escolar que tem uma intensidade cognitiva muito grande. Se vocês não estiverem muito atentos aos filhos de vocês, em conjunto com a escola, com valores muito próximos, a gente vai acontecer o que está acontecendo lá no Hospital das Clínicas. A quantidade de crianças com quadros de depressão grave, quadros ansiosos e tentativas de suicídio explodiu. E isso é resultado de uma demanda de mente que eles não estão suportando. Isso é resultado de um funcionamento cerebral que não foi desenvolvido e que não foi maturado no momento em que a gente deveria estar desenvolvendo. Isso é resultado dessas habilidades que são a preocupação do mundo inteiro, que não foram trabalhadas, que parecem ser muito cognitivas, mas elas têm um componente muito emocional. No cérebro da gente, emoção e cognição não se separam. Quando eu falo em atenção, eu tenho que ficar atento tanto à matéria, tanto ao livro, mas eu tenho que ficar atento ao colega do meu lado. Eu tenho que saber o ambiente que eu estou, para saber qual vocabulário que eu uso. Com o professor é de um jeito e com o meu colega é do outro. Eu tenho que saber se minha memória operacional é uma memória que dá significado para o ambiente, para o outro, para mim, para a escola, onde eu estou. O que aquilo significa? Saber sequencializar, orientar o meu comportamento. Eles não estão sabendo como isso faz, e quando eles começam a fazer, eles se cansam muito rápido. Está exaustivo. As aulas de 45 minutos é a unanimidade dos professores. As aulas de 40, 50 minutos, quando dá 30 minutos, as crianças estão exaustas, o professor está exausto. E vai levar muito tempo para a gente recuperar essas habilidades. E a grande atenção que a gente tem que ter nesse momento, né, é justamente essas habilidades socioemocionais. A gente ensinar os filhos da gente a aprender a aprender. Aprender o quê? Como você funciona. O que você está sentindo? Eu não estou sentindo nada. Leve o seu filho para buscar ajuda. Todo mundo sente alguma coisa. Eu tenho que falar nomes de emoções. O que você está pensando? Não estou pensando em nada. Meu, você não está meditando. Alguma coisa você está pensando, porque você não consegue chegar e entrar em contato com isso. Saber falar de emoção e saber falar de pensamento é o primeiro passo para poder regular e entender o meu comportamento. Quando você entende o que uma pessoa sentiu e o que ela pensou, você consegue ter empatia e se colocar no lugar dela. Você consegue entender por que ela se comportou daquele jeito. Se você estivesse com raiva e tivesse aquele pensamento que ele teve, talvez você pudesse ter
Mas depende de você entrar em contato com isso. Você saber o que está se passando. E esse funcionamento, esses processos que vão afetar essa performance acadêmica da gente, que envolvem tanto questões cognitivas como socioemocionais, são a base de qualquer aprendizagem, em casa e na escola. Eu não estou falando de valores morais. Valores morais podem ser da família, que tem valores para uma coisa e que aceitam algumas coisas e que não aceitam outras. Eu estou falando de habilidades que têm que ser desenvolvidas e que têm que ser discutidas e que eu preciso reconhecer no meu filho se ele não souber nomear. Eu preciso ensinar o meu filho a reconhecer, para que ele não seja simplesmente uma reprodução do que se passa no cérebro dele, mas para que ele possa saber o que está se passando no cérebro dele. Por que você fez isso? Eu não sei. Isso é preocupante. Por que você fez isso? Porque eu estava com muita raiva. Nossa, filho, você estava com raiva por quê? Porque o menino pegou a minha caneta. Às vezes, quando pega a caneta da gente, a gente fica com muita raiva mesmo do pensamento que veio na sua cabeça. Aí eu queria acabar com tudo. Acabar com tudo não é um pensamento, é um bloqueio. E aí você agiu de forma impulsiva. O problema não é a raiva. O problema é o que você fez com a sua raiva. Que tipo de pensamento você pode ter? Nossa, estou com raiva. Eu estou com muita raiva e estou com vontade de quebrar tudo. Mas o que mais que eu posso fazer para organizar minha raiva? Isso a gente pode fazer com criança muito pequena. Eu fiz um trabalho numa escola com as crianças de reconhecimento de emoção. Tinha um menino que estava batendo muita gente, estava batendo no professor. E aí as professoras falaram assim, estava super divertido. Teve um menino assim que ele estava durante uma briga ali, pegaram os dois meninos, o menino parou e fez Aí ele parou, a professora falou, o que está acontecendo? Ele virou e falou assim, eu estou precisando de um abraço. Por que você precisa de um abraço? Porque está com muita raiva. Você está com raiva? Porque a gente viu o que estava acontecendo, Joãozinho, Pedrinho, vem cá, vocês viram o que vocês fizeram, vocês deixaram o menino com raiva, o que vocês pensaram que vocês fizeram? E aí a gente vai colocando isso em prática, a situação vai se organizando. Mas criança muito pequena pode não ser refém do comportamento, se ela souber reconhecer o que ela sente e pensa. A saúde emocional e social são os maiores preditores de habilidades cognitivas. Se vocês querem ter filhos inteligentes, ensinem os filhos de vocês a saber reconhecer o que eles pensam e o que eles sentem. Porque eles vão poder controlar o cérebro deles. Aí eles vão poder saber se eles estão atentos, se eles estão entendendo, se eles não estão entendendo, porque eles vão ter o controle dessas funções. Toda vez que a gente tem esses problemas sociais e emocionais, a gente tem um impedimento para a aprendizagem. 10% das crianças de infância, eles apresentam comportamentos emocionais ou comportamentos disruptivos e tem uma associação com dificuldades de aprendizagem muito importantes. Crianças que tendem a se desregular, disruptivos, ou um comportamento disruptivo, daquele que fica paradinho. A gente normalmente acha que quem está paradinho está prestando atenção, né? Quem está paradinho pode estar com a cabeça no outro mundo ou em nada. Esse tipo de comportamento não me permite regular para funcionar bem no ambiente. E essas crianças são crianças de risco para patologias neuropsiquiátricas como TDAH, como depressão, como ansiedade, como desafiador opositor. Por quê? Porque elas entram nesse ciclo de não conhecer o próprio funcionamento e ficam reféns desse funcionamento. Não que isso cure TDAH, trabalho na psiquiatria, mas isso é um mecanismo muito importante deles saberem que estou precisando de ajuda. Eu vou me levantar porque eu não quero ficar controlado, ao invés de vir com um comportamento disruptivo. Eu não estou entendendo, eu vou procurar a professora no intervalo e vou falar, professora, até aqui eu entendi. Daqui em diante eu entendi porque esse número veio para cá. Eu não entendi porque isso você escreveu essa palavra. Ele sabe dizer exatamente o que ele não entendeu. Eu entendi o que o professor ensinou hoje. Peraí, não tem como entender. Professor de matemática? Não tinha número, não tinha. Número, você sabia a noção da quantidade? Tem. Então, você não entendeu nada. Você não entendeu que ponto do que ela estava explicando.
Isso é metacognição. Mas para isso eu preciso controlar minhas emoções. Porque se eu já chego falando que eu não entendi nada, parou. Bloqueio. O pensamento é nada. Desbloquear isso é muito difícil. Essas são as bases do desenvolvimento socioemocional, só para vocês terem uma ideia que não é uma coisa simples. Eu tenho que ter autoconsciência, autorregulação, compreensão social e emocional, empatia, autocuidado, iniciativa para aprendizagem, isso em termos pessoais. Eu tenho que saber interagir com adultos, eu tenho que saber interagir com pais, eu tenho que saber participar de grupos, eu tenho que saber cooperar e quais são os meus papéis em termos de responsabilidade. Eu tenho que me vincular com os meus pais, eu tenho que vincular com o professor, com cuidados, com amizades, e isso envolve eu entender o que está se passando comigo. Em qual desses pontos as coisas não estão dando certo? É muito comum crianças com traços ansiosos, elas pararem de interagir com pares, elas procurarem um adulto, principalmente os menores. Porque o adulto regula, porque o adulto organiza. Conviver com crianças, principalmente pré-escola, crianças pequenas, é muito imprevisível. Crianças com traços de ansiedade têm muita dificuldade de interação social. Não é porque elas não gostam, elas gostam, elas até tentam, mas existe um nível de ansiedade que elas preferem estar sempre na fala da professora, sempre na fala de um adulto. Por quê? Porque o adulto está monitorando ela e consegue regular o comportamento dela. Essa inversão a gente precisa ensinar a fazer. Se ficar sempre um adulto regulando, ela não vai aprender a desenvolver essa habilidade. A gente tem que olhar muito para o filho da gente, para que a gente possa pensar em como trabalhar e quem pode trabalhar com essas habilidades socioemocionais. Porque a gente colocou na nossa sociedade, emoção todo mundo tem, então habilidade socioemocional todo mundo tem, certo? Se isso fosse verdade, não tinha lutador, jogador de futebol mordendo o outro, jogador de bola se dando mordida, gente brigando na rua. Por que isso ainda acontece? Porque não é uma coisa natural e não é uma coisa espontânea. Só pode trabalhar e ensinar o seu filho quem tem. Será que vocês têm? Será que vocês percebem as emoções que vocês estão sentindo e os pensamentos que vêm dessas emoções? Se vocês não têm, está na hora de vocês começarem a pensar ou junto com o seu filho organizar isso. Papai não percebeu que eu estava ficando muito nervoso. Eu estava com muita raiva e falei coisas que não devia. Mostre como reparar. Às vezes, quando o papai tem raiva, tem comportamentos que não ficam legais, que não são legais. Às vezes, quando a mamãe está triste, ela não consegue olhar para você, não consegue olhar para as pessoas em volta. Às vezes é importante a gente mostrar esses recursos, porque assim que a gente ensina os filhos da gente a trabalhar essas habilidades socioemocionais, que são preditoras de tudo aquilo que a gente vai desenvolver na escola e que principalmente vocês esperam que o filho de vocês adquire e desenvolva. Gente, eu fiz meus contatos. Agradeço a paciência, o tempo de vocês, quarta-feira à noite. Não sei se algum de vocês quer fazer, não sei se a gente tem tempo, mas se algum de vocês quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês agora. TDAH, né? A gente não separa mais de atenção e hiperatividade. Ela tem só déficit de atenção, ela não tem hiperatividade. Nem impulsividade. A gente precisa ver muito a idade em que ela está e o grau de prejuízo, tá? O que a gente tem de padrão ouro na literatura é medicação, mas aí eu vou te falar muito claro. Por que medicação é padrão ouro na literatura? Porque é muito fácil fazer pesquisa com remédio, você põe um grupo que tomou, um grupo que não tomou e você vê eficácia. Agora, tem processos terapêuticos importantes que podem ser feitos em conjunto, que são muito mais difíceis da gente monitorar em termos de pesquisa. Então, a gente não consegue um valor tão significativo. A questão a orientação que eu passo para os meus pais no consultório é sempre o seguinte: procure ver um psiquiatra que trabalha com comportamento, passa para ele todo o caso, verifica quais são as possibilidades que ele abre para você, até em termos medicamentosos. Medicar ou não na decisão da família. Inicie um processo terapêutico de estimulação para aquelas habilidades que estão mais prejudicadas. E se você perceber que não é o suficiente, retorne para aquele profissional. Entendeu? Para aquele profissional, talvez a medicação possa ser uma alternativa.
tá? Eu sei que a gente tem muito, eu sou mãe também, a gente tem muita resistência em usar remédio, em medicar, né? Eu acho que esse é o ponto importante. Mas quando começa, a gente tem um funcionamento, começa a mexer com a autoestima, a criança se percebe diferente, consegue perceber que ela não consegue, a medicação ela pode ser muito importante para despertar essa autoestima, para mostrar que essa criança acontece enquanto os processos terapêuticos estão dando resposta, e depois a gente vai fazendo o que a gente chama de washout, né? Tirando essa medicação para ver se aquelas habilidades que ela desenvolveu, elas permanecem. Então, a postura hoje em dia é a gente pensar na medicação como um processo intermitente, em conjunto com procedimentos mais intensos, tá? Mas a gente sabe como é difícil para os pais, nesse início, né, optarem por isso. Então, o parâmetro é sempre um grau de prejuízo. Patologia neuropsiquiátrica normalmente é isso. Por exemplo, vocês já ficaram tristes? Vocês já ficaram muito tristes? Ficar triste ou muito triste é uma situação normal do ser humano. Mas o que caracteriza uma doença como depressão? É você ficar triste, muito triste, por 6 meses ou mais de 6 meses, a ponto de comprometer a funcionalidade da sua vida pessoal, profissional, escolar, laboral. Por que isso? Porque 6 meses ou mais de 6 meses é um ponto de plasticidade. O seu cérebro já se habitua a funcionar com aquele viés, com aquela hiperativação do sistema límbico. E por que essa disfuncionalidade? Porque mostra que as conexões cerebrais que você tinha houve uma mudança no funcionamento delas. Então, retornar ao padrão anterior é muito difícil. A questão do TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, normalmente a criança sempre teve um padrão que leva ela a esses prejuízos. E esses prejuízos das crianças normalmente são muito inteligentes. Elas é uma coisa muito interessante que a gente fala assim: presta atenção. O que é prestar atenção para alguém que não consegue ter atenção? Vocês já pararam para pensar nisso? E aí você fala para a criança: presta atenção, ela faz isso, ó. Presta atenção, se não é isso que acontece. Ela parece que ela tem que ficar dura e tem que arregalar o olho. É um esforço. Então ela percebe que ela não sabe ter atenção. A medicação, assim como alguns neurofeedbacks que a gente trabalha também, são os processos de estimulação, elas dão para a criança esse padrão. E ela começa a entender o que é prestar atenção, o que é funcionar de uma determinada forma, e isso permite ela ir criando estratégias para essa autorregulação. Tá? Então, são coisas que normalmente a gente não pensa, mas esses transtornos de neurodesenvolvimento, como o cérebro nunca foi diferente, ele não sabe o que é funcionar daquele jeito. E às vezes esse contraponto se torna muito importante. Mas é engraçado que coisas simples não consegue fazer, e coisas que ela tem, a atenção é uma super atenção. Isso é um hiperfoco. Né? Ou você vai do 8 para o 80, você não tem aquele equilíbrio intermediário. Então, quando você vai do 8 para o 80, quando ela está no hiperfoco, ele está no hiperfoco, você chama a atenção, você tenta conversar, não entra, não tem entrada. Isso também é muito disfuncional. Eu sempre brinco, né? Se estiver no meio da floresta, o leão come. Sim. Então, a gente precisa ter a funcionalidade disso. Né? O quanto que a gente medica, o quanto que faz de terapia, esse parâmetro tem muito a ver com a funcionalidade. Crianças que estão mais funcionais e o processo terapêutico, a psicopedagogia, a fonoaudiologia, a psicologia conseguem dar conta, não se mexe em time que está ganhando, está funcional. Mexeu na autoestima, não está conseguindo, está difícil responder, precisa associar alguma questão mais intensa aí desse funcionamento mesmo. Isso é o que a gente discute em termos de ciência. Tem muitos parâmetros individuais e familiares aí envolvidos. A questão da reabilitação cognitiva, né? Como que ela funciona, assim, para a gente visualizar? Porque eu tenho os meus, eles estavam nesse processo de fazer uma reabilitação, eu vi um ganho muito grande, né? E aí eu fico pensando, como que funciona isso na cabecinha deles, né? Então, a reabilitação cognitiva é um conjunto de treinos cognitivos. Então, por exemplo, eu posso ter atenção, e a atenção se matura a partir do início das funções executivas, porque por volta de 5, 6 anos a minha atenção voluntária começa a maturar. Mas aí eu preciso treinar socialmente algumas características dessa atenção. Por exemplo, o tempo que eu vou ficar atento. Então, se eu pego uma criança que tem uma falha atencional, que já vem para mim com 8, 9 anos, ela já não tem mais aquele espaço de treino atencional que aquela criança de 5, 6 anos começou a ter. O que a gente faz no treino? O que é um treino de atenção?
É um treino que eu mostro para ela, eu ensino para ela como escolher o foco. E eu vou aumentando gradativamente a capacidade dela de sustentar a atenção em diferentes focos. A partir dos 12 anos, eu começo a brincar e trabalhar com ela, a capacidade dela de alternar a atenção. Eu vou controlando esses parâmetros. O grande ponto da reabilitação cognitiva são os parâmetros de início, meio e fim, que a gente tem isso muito claro na terapia. A mesma coisa com a memória. Minha capacidade de extensão, capacidade de formar imagens mentais, capacidade de organização dos significados. A gente vai treinando isso do mais simples para o mais complexo. A reabilitação cognitiva nunca é um treino só, é um conjunto de treinos, como resolver problemas, como controlar impulsos. Claro, e a gente tem o treino de reconhecimento de emoções, a gente tem o treino de habilidades sociais, a gente tem o treino de habilidades socioemocionais. Então, qual é a reabilitação cognitiva? Depende do que o seu filho precisa, depende do que você precisa. Eu preciso ver quais são os pontos que estão mais encaixados para a gente poder organizar esses treinos para fazer uma reabilitação para cada pessoa. As reabilitações são muito específicas para cada um. Tá? Interessante a questão da meditação, que a gente observa quando a gente toma meditação, ela consegue ter o controle dessa autorregulação. Ela percebe que o que é ter atenção. Então, muitas vezes a gente, quando está conversando, né, com uma criança que tem um comportamento impulsivo, às vezes ela fala, eu estou sem medicação, ela consegue perceber. Isso é muito interessante. Mas o que é interessante é a gente mudar esse discurso, né? A medicação te proporciona a possibilidade de ter esse controle, mas quem controla é você, né? Eu sempre volto muito isso para a criança. A medicação está mostrando como você pode funcionar, mas como você vai funcionar uma escolha sua, né? Então a gente repete isso, porque essas medicações e são muito legais. A gente vê esse trabalho sendo feito. A medicação, às vezes, é um auxílio importante para o processo terapêutico. Como trabalhar na prática a questão da ansiedade? E em que momento a ansiedade da criança interfere no aprendizagem? Sempre, tá? Ansiedade, você só imagina se você está aqui preocupada com o que está acontecendo na sua casa, você não está aqui. A gente fala que a grande característica atencional de uma criança ansiosa é o que a gente chama de deslocamento. A todo momento a cabeça está indo para um outro pensamento, para um outro ponto, mas que ela tem de trazer. Isso faz com que a aprendizagem seja intermitente. Às vezes acontece, às vezes não acontece, às vezes consegue, às vezes não consegue. Esse é o perfil da aprendizagem de uma criança ansiosa. Como é que a gente trabalha com crianças ansiosas? Primeiro, a gente ensina para essa criança que não existe surpresa. Tudo bem? Tudo vai ser trabalhado e organizado. Mas se eu falar para ela que vai ter uma festa no sábado, ela vai ficar ansiosa para a festa no sábado? Eu não vou falar para ela, filha, sábado você vai ter uma festa. Não é assim. Olha, Mariazinha te contou que uma festa no sábado. Você quer ir? Eu quero. Vamos ligar para ela? Vamos perguntar como é que vai ser? Você vai trabalhando e respondendo as perguntas junto com ela nesse processo. Onde vai estar? O que vai acontecer? Então vamos imaginar a cena. Você pode trabalhar com imagens mentais, com uma construção. O grande passo da ansiedade é que a ansiedade, antes a gente achava que ela era um processo límbico, emocional. A gente sabe que ela é emocional e pré-frontal, que envolve essas habilidades também. A gente não tem essa separação. O grande padrão ouro para controle da ansiedade não é a medicação, é o treino cognitivo. Eu reconhecer o meu pensamento e reconhecer as minhas emoções. Então, eu saber organizar o meu pensamento para esse controle. Eu vou dar um exemplo para vocês de vida prática. Eu faço isso com muita rotina no hospital. E outro dia eu saí para correr bem cedinho, quando eu estava voltando para passar na padaria, levar umas coisas para casa, e tinha uma mulher que ela pegou o carro dela e bateu com tudo no muro da padaria. Fui lá, abri a porta do carro, ela falava, socorro, me ajuda. Eu pus a mão no peito dela, falei, respira pelo nariz. Ela parou e ela me olhou assim. Falei, você está tendo uma crise de ansiedade. Você vai levantar do carro, falando nem sou de nós com ela. Você vai sentar aqui no chão comigo e você vai respirar pelo nariz. Ela pensava, você não está respirando pelo nariz? Vamos respirar pelo nariz, vamos controlar a respiração. Isso é quando você. O que acontece com a ansiedade? Como eu entro num processo de pensamento circular, eu vou mexendo com o meu límbico, eu começo a provocar reações orgânicas e físicas que a gente vê muito claro. A pessoa ansiosa começa a ter uma respiração alterada, ela começa a ter um tremor, ela começa a ter uma tensão muscular. E o que a gente tem aí de padrão muito legal para o controle é que se eu consigo reverter esses sinais corporais, eu consigo restabelecer essa rota límbico frontal.
Então, à medida que eu fui fazendo ela respirar de novo pelo nariz, a gente foi organizando. Aí chegou o pessoal lá que veio ajudar, viu que estava tudo bem no caso. Ela falou, tive uma crise de ansiedade. Isso acontece com frequência? Como que isso é? Para quem a gente pode ligar agora? Ela foi podendo retomar toda essa memória. E aí foi muito legal, eu tinha chamado uma ambulância. E a hora que o cara do SAMU chegou, ele falou assim, não vai precisar levar ele, não, uma vez no pronto-socorro. Assim, a gente começou a rir, falou, tá bem, tudo se resolve, fica tranquila. E é justamente isso. Mas eu peguei um episódio de uma crise ansiosa. Quando você fala de filho, quando você fala ansiedade, normalmente essa ansiedade é pelo que vai vir. Se a gente constrói com a criança a imagem mental, os pensamentos, a gente vai junto com a criança para enfrentar a situação. Olha a sua respiração, olha onde está o teu ombro, olha o teu pensamento como está mais rápido, olha como você não está conseguindo desviar o seu pensamento. Quando você vai trazendo a criança para perceber esses sintomas, você consegue regular o pensamento dela. Tá? Então, a gente sempre vai do físico para o mental, na ansiedade. Essa é a regra sempre. As crianças que têm isso de uma forma mais intensa têm que fazer esse treinamento. A terapia que a gente indica é a terapia cognitivo-comportamental, em que você vai olhar o seu comportamento e regular o pensamento. A gente vai fazer isso de uma forma mais sistemática. Tá bom? Imagina. Bom, acho que chega, né? Nossa, muito grande para a gente, tive a oportunidade de conhecer a Théo em alguns congressos. Estou muito feliz que ela está aqui na nossa escola, né, com alguns professores e alguns pais. Muito obrigada de coração. Muito agradeço. Obrigada. Uma florzinha para alegrar a sua noite, essa noite fria, você veio lá de São Paulo. Obrigada a Deus. Muito bom. Gente, obrigada. Obrigada, boa noite, obrigada pela presença de todos.